Bom dia, amados. Miseriqueima. Um louvor tão gostoso, uma música tão boa e um bom dia tão michuruca. Misericórdia. Mais uma vez. Bom dia. Agora sim. Amados, há algum tempo, Deus tem ministrado ao meu coração sobre um assunto que é bem atual, que não somente a igreja tem enfrentado, mas nós, como igreja, o mundo inteiro tem passado por estes momentos. E eu queria estar falando nessa manhã, baseado na palavra de Deus, sobre a ansiedade. Algo que tem muitas vezes consumido o coração e a mente de muitos de nós. Não é fácil fugir da ansiedade, porém, a palavra de Deus nos dá o conforto necessário que precisamos para vencer e romper as dificuldades da ansiedade. O tema da mensagem dessa manhã que o Senhor colocou no meu coração é rompendo as dificuldades da ansiedade. O texto que eu convido os amados para ler está lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Quem não achou, diga misericórdia. Eita, Jesus. É ansiedade, viu? Isso é ansiedade. Dá dificuldade de a gente achar um livro na Bíblia. Amém? Vamos ler. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento nós te pedimos a tua bênção através da tua palavra, que os nossos corações possam estar acessíveis a ouvir a tua voz, que o meu coração seja um terreno fértil para a tua semente cair e produzir frutos. Nesse momento, nós te pedimos, te louvamos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amado, quando a gente pensa na palavra ansiedade, na nossa cabeça já começa a surgir um monte de questionamentos. Pelo menos comigo é assim. A própria palavra ansiedade já começa a nos dar a frieza no estômago por algo que está por vir. É uma preocupação de algo que está por vir. Então a ansiedade já começa a brotar a partir do momento que eu começo a me preocupar com algo que está à minha frente, está mais adiante. E uma pergunta que eu queria deixar agora no começo, para que você consiga, durante a mensagem, pensar nessa pergunta e criar a sua lista de coisas que ainda estão no seu coração ou que te atormentam durante o dia, o teu dia a dia, o teu cotidiano, que precisa ser colocada diante de Deus como oração e súplicas, tá? E a pergunta é a seguinte: o que tem deixado você nervoso ultimamente? Faça uma listinha no seu coração, comece a lembrar de algumas coisas que tem deixado você aflito e nervoso no seu dia a dia, além do trânsito para aqueles que dirigem. Quando eu falo de coisas que deixam você nervoso no dia a dia, eu não estou falando daquela torneira que fica pingando aquela aguinha que incomoda. Eu não estou falando do cachorro que às vezes vai lá e rasga o saco do lixo.
Eu não estou falando daquela criança que joga uma bola lá no seu quintal e de repente termina quebrando as tuas plantas e machucando as tuas rosas. Eu não estou falando dessas preocupações que são ínfimas, são pequenas. Eu estou falando de problemas realmente que assustam a sua vida, que tiram o teu sono e não deixam com que você tenha um dia tranquilo, porque você está totalmente frustrado, totalmente paralisado por aquilo que está te afligindo. Eu estou falando de pesadelos, de monstros que dominam o teu ser, de forma que a sua voz não consegue nem sair em determinados momentos. Eu estou falando desse tipo de ansiedade que tem muitas vezes tomado conta do nosso viver. A ansiedade tem sido um mal tão sério que muitas pessoas estão sofrendo de úlceras gástricas, problemas de enxaqueca por causa da ansiedade, náuseas constantes porque causa toda essa paralisação do sistema nervoso. E é sobre esta ansiedade que nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer falar ao meu e ao seu coração. A música que acabamos de cantar, Te Louvarei, não importa a circunstância. Com toda certeza, o autor, quando escreveu essa letra, estava vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus para dizer assim, que não importava a situação que ele estivesse vivendo naquele momento. O que ele queria era louvar a Deus. Eu acho que um dos grandes confrontos que devemos fazer diante da situação de ansiedade na nossa vida é esse, é louvar a Deus, independente da situação em que estejamos passando. Na década de 90, o centro de ansiedade, lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos, ele classificou 10 coisas como sendo o mal, as 10 maiores ansiedades da década. Nessa lista, ele colocou como sendo o primeiro a AIDS, segundo, o abuso de drogas, terceiro, o lixo nuclear, quarto, a camada de ozônio, quinto, a fome, sexto, os sem-teto, 7, o déficit nacional, 8, poluição atmosférica, 9, poluição hídrica e o 10º, o lixo comum. Essa era as 10 maiores ansiedades na década de 90. Após o ocorrido em 11 de setembro de 2001, essa lista foi revisada e acrescentaram como sendo algo de maior ansiedade o terrorismo mundial. Depois do desastre que houve ali com as Torres Gêmeas, esse mesmo instituto, liderado pelo professor Alan Karuba, classificou o terrorismo mundial como sendo uma das maiores ansiedades que se enfrenta até hoje. O medo da guerra, de uma guerra iminente, a preocupação com todo esse conflito que está havendo no mundo, de perder o seu bom emprego, são coisas que também vão afetando a tua vida. Não poder sustentar a família ou envelhecer sozinho, também são preocupações que entraram nessa lista de ansiedade que domina as nossas vidas no presente século. Independente quão inexorável ou ínfima seja a nossa lista, os problemas que existam nessa lista, não é muito diferente dos problemas que existiam na década de 90, que era uma preocupação muito mais ambiental e social. Hoje a preocupação ela é mundial. Na nossa lista, no nosso coração, mesmo as pequenas ansiedades, tem sido a causa de nos paralisar em meio às situações. Por menor que seja a nossa lista, a ansiedade que nos sobrevém a cada dia trazem nuvens escuras em nosso futuro, apontando um nosso passado vergonhoso. Às vezes, aquele passado vergonhoso vai trazendo para a nossa vida uma ansiedade, aquela coisa que você não consegue controlar e às vezes não consegue nem se expressar por causa dos assombros que vivemos em cada dia. Um autor que eu gosto muito, americano, se chama Charles Swindoll. Ele tem uma frase de um dos seus livros,
Rompendo as Dificuldades, que fala assim: as ansiedades insistem e funcionam como ladrõezinhos em cantos escuros do nosso pensamento, roubando a nossa paz, sequestrando a nossa alegria. Quando deixada sem controle, a ansiedade acaba com todos os nossos recursos e nos deixam emocionalmente arruinados e espiritualmente imobilizados. Uma frase que me deixou, realmente me fez chamar a atenção nesse livro do Charles Swindoll, porque com certeza nós vivemos esses conflitos quando estamos ansiosos. Mas um pastor no primeiro século, vendo toda essa inquietação que havia, ele começa a falar: olha, alegrai-vos. E eu não estou falando uma vez só, eu vou falar outra vez para vocês: alegrai-vos. O que queria dizer que naquele momento em que as pessoas estavam enfrentando essa dificuldade, a ansiedade, exasperado por querer construir, querer ser, por querer acrescentar, ele dizia: pare, pense que Deus é a sua alegria, independente do que aconteça. Quando lemos esse texto do capítulo 4, do 4 ao 7, a gente pode literalmente identificar 6 palavras que, se eu fosse traduzir esses versículos, seriam: parem de se preocupar com tudo. Ponto. Alguns autores colocam a ansiedade como aquele medo iminente, a todo momento. E na etimologia da palavra grega, a ansiedade, ela tem a conotação de dúvida ou de distraído. No original, no grego, a palavra ansiedade, ela conota dessa forma. No latim, o anxious, ele dá essa ideia de estrangular, de faltar fôlego. Uma palavra que eu gosto muito no inglês, que é worry, que significa preocupação, que deriva da palavra ansiedade, que derivou a palavra alemã também, eu não vou dizer a palavra alemã porque eu não sei falar alemão, eu não quero me arriscar aqui. Alguém sabe falar alemão aqui? Então vou falar, porque ninguém sabe. A palavra worry derivou a palavra alemã Hürgen. Olha que bonito. Passei a semana todo dia tentando decorar esse som. Que é preocupação. Porque a ansiedade é isso. Quantas vezes nós, diante de uma situação, a gente fica com aquele nó na garganta? Com toda certeza, todo mundo já ficou assim. Aquele momento que você está sentindo tão aflito, que fica aquele nó aqui que não consegue descer absolutamente nada. Você não consegue nem engolir. Isto é ansiedade. Por isso, a etimologia da palavra estrangular é um sentimento que te estrangula, que te faz perder a percepção de que Deus está no controle da situação. Jesus menciona algo sufocante numa das suas parábolas, escrita lá no livro de Marcos, quando ele fala na parábola do semeador, Marcos capítulo 4. Ele começa a falar sobre o semeador que saiu semeando sementes, e umas caíram em terreno fértil, outras caíram em meio a pedras, e outras caíram entre espinhos. E o que foi que aconteceu com essa semente, que está lá no versículo 7, o que foi que aconteceu com a semente que caiu entre espinhos? Foi sufocada, e o quê? Não conseguiu produzir fruto. O povo ficou atemorizado, dizendo: mas o que o Senhor está querendo dizer? O que significa essa parábola? E Deus dizia nos versículos 18 e 19: todas as coisas que a cercaram, os espinhos, todas as coisas do mundo que muitas vezes nos oprime, toda a ansiedade, a problemática que nos envolve, a secularidade, quando a gente troca aquilo que é sagrado pelo que é secular, tudo isso nos sufoca e nos fazem morrer, não produzindo fruto dessa maneira.
sufocada, impedida de seguir em diante, de crescer, de produzir. É muitas vezes assim que nós nos sentimos. Quando deixamos que os problemas secundários invadam a nossa vida, sufocando, deixando a nossa mente totalmente perdida, distraída, como diz o significado original da palavra, ficamos totalmente divididos. E quando existe divisão na nossa vida, não conseguimos ir adiante, porque quando se divide algo, se perde coisas, esquecemos de coisas quando nós dividimos. O que a ansiedade faz? Por que a ansiedade é algo tão errado e espiritualmente debilitante? Por que será? Talvez os tópicos que eu coloquei aqui possa resolver ou responder a essa questão, mas que no seu coração você possa também tentar, de alguma forma, através da palavra de Deus, entender o que é que a ansiedade faz, se a gente não tomar cuidado e ser guiados pela palavra. A ansiedade, ela estrangula o ponto de vista de Deus e dá mais ênfase ao ponto de vista humano, por isso sentimos medo. A ansiedade estrangula o ponto de vista de Deus. Damos mais valor ao nosso ponto de vista humano. E quando nós damos valor ao ponto de vista humano, nós sentimos medo, porque tiramos a perspectiva de Deus da nossa vida. Começamos a enxergar uma preocupação exacerbada, e daí a preocupação vence a batalha. Você não consegue pensar em resolver as situações mediante a palavra de Deus, você deixa com que aquela situação ou ocasião vença a batalha naquele momento. Porque o seu ponto de vista foi maior do que a perspectiva que Deus tem para a minha e para a tua vida. Quando o apóstolo diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Isto não isenta a ansiedade da nossa vida. Se ele diz não estejais, porque em determinado momento existe ansiedade na nossa vida, mas ele nos dá autonomia através da palavra para dizer assim: antes os vossos pedidos, a vossa ansiedade seja reconhecida diante de Deus em oração e súplica. Você vai sentir ansiedade, mas coloque diante de Deus em oração e súplicas. Julgar outras pessoas, ao invés de aceitá-las em nosso convívio, nos tornam pessoas negativas, porque a ansiedade, ela drena a nossa alegria. Drena aquele momento que poderia ser um momento feliz na sua vida. A ansiedade começa a secar a tua vida nesse contexto. Eu me lembro que quando eu estudava música, no Conservatório Pernambucano, nos dias que tinha audição, eu quase não conseguia me mexer no palco. A voz travava. Eu tinha estudado o semestre inteiro para fazer aquela apresentação. Quando chegava naquela hora ali, que eu via o público, eu parava, eu ficava em pânico. E toda a teoria ia para o ralo, porque não fazia mais sentido para mim, porque naquele momento eu não conseguia. Eu chorava e muitas vezes queria desistir, porque a ansiedade me dominava de uma forma que eu não conseguia controlar isso em minha vida. Ela drena a tua alegria. A ansiedade, ela é como o mau colesterol, né? Ela vai invadindo as tuas artérias, entupindo toda, não deixando que o fluxo do amor e da graça contagie outras pessoas. Pelo contrário, você começa agora a transmitir a tua preocupação para outras pessoas. Você fica ansioso e torna aquele meio ali onde você vive totalmente tenso e ansioso. Eu tinha um professor, que Deus o tenha, que quando ele entrava na sala, todo mundo paralisava. Todo mundo paralisava. Porque ele conseguia deixar um ambiente tão tenso, de tanta ansiedade, que a gente não conseguia nem raciocinar.
no assunto que ali ele passava. E as notas da classe inteira, se fosse só a minha nota que fosse ruim, tudo bem. Mas a classe inteira, então eu já ficava feliz, porque assim, eu não sou tão, né, desprovido de inteligência assim, né? Porque é a classe inteira. Porque às vezes nós colocamos as pessoas como monstros, nós colocamos as pessoas maiores do que Deus na nossa vida e nos frustramos quando a gente está em determinada situação que a gente consegue enxergar um gigante e não consegue enxergar Deus. Imagine, o Sol é 20 milhões de vezes maior do que a Lua, mas a Lua, por ínfima que seja, ela entrando na frente do Sol, ela consegue causar um eclipse. Já pararam para perceber isso? Que o eclipse acontece quando a Lua atravessa na frente do Sol. Pequena. O Sol é o maior astro, mas mesmo assim a Lua sendo pequena, 20 milhões de vezes menor, ela consegue ofuscar o brilho do Sol. Assim mesmo é a ansiedade na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos tão ansiosos que escondemos o brilho, que a ansiedade consegue esconder o brilho de Deus na nossa vida. Felizmente, a Bíblia conta histórias de outras pessoas que caminharam com Jesus e passaram pela mesma situação. Mas pessoas que também experimentaram a graça maravilhosa e a gentileza de Deus, de Jesus, na hora de tratar com a ansiedade. Um texto onde podemos ver isso claramente é onde está escrito lá em Lucas 10, alguém pode ler, por favor? Lucas 10, do 38 ao 42. Vamos ver a lição que Jesus nos dá nesse texto sobre a ansiedade. Quem achou pode ler, por gentileza. Isto. Olha aí, o psicólogo Jesus analisando a situação. A visita era inesperada na casa de amigos. Marta ficou feliz com a presença de Jesus. Mas com certeza, ao abrir a porta, vendo que Jesus estava ali, ela já começou agora a se preocupar. Ele tem que cozinhar, tem que limpar a casa, tem que fazer alguma coisa. O mestre está na minha casa, eu preciso organizar. Era algo que precisava de um planejamento e uma execução eficaz. Marta estava pensando em detalhes para que aquilo pudesse acontecer da melhor forma. Com certeza, ao receber Jesus em casa, ela o mandou entrar e daí saiu correndo já para os afazeres, porque é o que a gente entende pelo texto, porque o autor já vai direto para Maria, depois que Jesus chega na casa. Por outro lado, Maria não quis perder tempo com trivialidades, com as coisas que acontecem no dia a dia. A casa eu arrumo qualquer outro dia, comida eu faço outra hora, mas agora o mestre está aqui, eu quero aproveitar esse momento único que talvez eu não possa ter mais. É um privilégio ter Jesus na minha casa, na minha vida, e eu quero aproveitar esse momento especial. E Marta estava ali, cuidando da cozinha. E eu começo a pensar, às vezes, nesse texto, imagino Marta cuidando das coisas, aí vai lá. Aí volta.
Aí olha para Maria. Casa que tem muito irmão é assim. Na minha casa nós éramos em 8 irmãos, né? E cada um ficava vigiando o serviço do outro. Eu era responsável para limpar o quintal, porque tinha uma abençoada, a vizinha tinha uma abacateira, e caía todas as folhas lá. Eu também já tinha dito a ela, ó, qualquer abacate que der desse lado é meu. Porque eu limpo só as folhas, eu não tenho nem pé de abacate, e tem um monte de folha aqui que eu tenho que limpar todo dia. Mas cada um dos meus irmãos ficava olhando o que eu ia fazer. Ei, tu já fizesse a tua parte? Tu já limpou o quintal? Aí eu dizia, e tu já fizesse a tua parte? Começava aquele jogo de acusações, porque cada um queria cuidar do fazer do outro, né? Imagine que Marta estava daquele jeito. Corria para um lado, corria para o outro, faziam comida, lavavam um prato, ajeitava a mesa, e a outra lá sentada, só alisando as madeixas e ouvindo Jesus falar. Aí disse, mas que preguiçosa. Imagina ela lá, né? Batendo o pé, com a mão na cintura. Chega um momento que ela diz, não pode. Eu me matando aqui sozinho e a outra lá sentada nos pés de Jesus. Não pode. Ô Jesus, vem cá, é o seguinte. Eu estou ali me matando para fazer comida para a gente comer daqui a pouco, arrumando a mesa, arrumando a casa, deixando tudo bonito para o Senhor, porque o Senhor é uma visita ilustre, né? Essa ênfase é minha, tá? Na linguagem de hoje. Eu não quero decepcionar o Senhor, eu quero que tudo saia em perfeito estado, mas eu sozinha não consigo. Enquanto ela está ali sentada, só ouvindo. E Jesus, gentilmente, a expressão da repetição do nome, dá justamente essa ideia da gentileza de Jesus, da amabilidade de Jesus, da forma que Ele chega para conosco e tenta nos exortar de uma forma que a gente sinta aquele suave toque dele em nossas vidas. E Ele fala, Marta, Marta. Imagina Deus falando para você, ou falando para mim, Samuel, Samuel, deixa para assar a costela depois, que o pastor Léo vai aparecer por aqui, que ele sente o cheiro de comida. Eu nunca vi. Eu faço a comida, ele sente o cheiro. Vai fazer o que hoje? Eu não posso esconder, né? Tem que dizer. Marta, Marta, tu está tão envolvida com tanta coisa, estás envolvida com tantos obstáculos aí, que tu esqueceu que eu estou aqui. Você se preocupou tanto em fazer algo para mim, que esqueceu de estar comigo. Porém, Maria está ali, ó, ela achou que isso não era importante. Uma coisa para mim já servia, qualquer coisa já servia, mas a principal, ela escolheu, e essa parte não será tirada dela. Jesus aqui não está julgando a conduta de uma ou da outra. Ele não está dizendo que a posição da Marta ou a posição da Maria é correta para um ou correta para outra. O que ele estava dizendo é que a cada um foi lhe dado uma parte, e essa parte não se é tirada. Porém, Maria escolheu a melhor parte. Muitos anos atrás, quando o Billy Graham esteve no Brasil promovendo, não o Billy Graham, o Franklin Graham, promovendo uma cruzada evangelística lá em Pernambuco. E todas as denominações foram escolhidas, foi delegada uma função para cada denominação. A igreja presbiteriana ficou responsável em hospedar os preletores e a comitiva. A igreja batista ficou responsável por cuidar da parte da música. A Assembleia de Deus ficou responsável por algum outro, eu não me lembro agora. Mas uma das igrejas fez assim, por que a música ficou com a outra igreja? Por que nós não podemos ficar com a música? Se é a parte melhor. Por quê? Por que, Jesus? Por que Ele não me ajuda com outra parte e eu fico com essa parte aí? E eu fiquei pensando, no reino de Deus, qual é a melhor parte? Tudo no reino de Deus é a melhor parte. O louvor não funciona sem a palavra não funciona sem o louvor, e acima de tudo não funciona se Deus não estiver no centro das nossas vidas, controlando os nossos anseios. O que aconteceu anos atrás ali
no processo da cruzada, foi exatamente o que aconteceu no primeiro século. Marta se preocupou com o que tinha que fazer, mas não se preocupou com o que podia receber com aquela visita poderosa de Jesus na sua casa. Será que não tem acontecido nos nossos corações assim? Jesus a todo instante está na nossa presença e nós queremos fazer, nós nos enchemos de atividade para mostrar que nós somos aquele servo ativo, aquele servo que está procurando fazer sempre tudo nos mínimos detalhes, com toda a perfeição, mas esquecemos do ornamento principal da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. A lembrança de Maria, que seria eternizada, foi estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua mensagem. Talvez se Jesus não chegasse até Maria para exortá-la, dizendo assim: olha, Maria escolheu a melhor parte, mas você está cuidando, você está me hospedando, você está cuidando disso aí. Não se preocupe, a sua parte também é aceitável, mas ela escolheu estar aos meus pés. Essa exortação talvez livrou a Maria de sofrer essa frustração para o resto da sua vida. De, na tentativa de agradar ao Senhor, na tentativa de querer fazer algo nos mínimos detalhes, se frustrar por não ter conseguido. Porque no momento ela estava tão assoberbada que aí clamou. E talvez essa seja a nossa situação hoje. Estamos sufocados, estamos vivendo dias tão atribulados, tão cheios de coisas para fazer, que a gente se esquece que Deus é que é o centro da nossa vida. Queremos estar sempre em todos os lugares, querendo agradar, querendo mostrar uma experiência pessoal, para que dê um exemplo para outra pessoa, que nos esquecemos que a nossa experiência pessoal e íntima é Deus. Aos 27 anos eu descobri que eu tinha vergonha dos meus pais. Muitos anos eu não sabia. E um dia orando, Deus me fez saber disso. Porque eu cresci ouvindo meus amigos na escola dizendo: meu pai é médico, meu pai é advogado, minha mãe é... E minha mãe era costureira, meu pai era mecânico. E no dia que Deus pediu que eu estivesse orando para que restaurasse ou curasse minhas feridas que estavam abertas aí no meu coração, eu comecei a orar pedindo: Deus, traz à minha memória algo que me machucou, que está me ferido, a ferida que está aberta, que me impede de contemplar a tua beleza. E o Senhor me mostrava isso. Por isso que eu tinha uma ansiedade para ler, para querer estudar. Eu sempre queria ser o destaque na sala. Porque na verdade eu tinha vergonha do grau de escolaridade dos meus pais. E eu disse: eu não quero ser assim. E quando eu descobri isso, eu disse: Deus, me perdoe. Porque na ansiedade de mostrar algo externo, o meu interior estava sendo afetado e ferido por uma coisa que poderia ser deixada em segundo plano. Maria queria ouvir a voz de Jesus. Ela não se importava se tinha comida, se tinha casa limpa, arrumada. Ela não se importava. Ela queria estar na presença de Jesus. Ela queria ser compreendida. Ela queria que alguém falasse no seu coração algo que ela pudesse cada dia meditar e se aprofundar nisso e viver uma vida de alegria profunda através de Jesus. Será que você tem experimentado? Será que eu tenho experimentado esses momentos em que nós sentamos aos pés de Jesus e começamos a colocar as nossas súplicas e ali receber o consolo? Será que nós temos feito isso? Será que o nosso dia a dia está tão assoberbado? Será que nossas atividades seculares estão nos sufocando de uma forma que você não consegue parar e dizer assim: Deus, guia os meus passos? A ansiedade tem sido algo que eu tenho trabalhado ao longo do meu ministério e também na minha família. Eu sou meio que o articulador ali na família. Então, quando tem um problema, aí o Super Samuel chega lá para interferir no meio de campo.
Mas a gente percebe quão ansiosos nós somos para querer resolver algo que Deus já resolveu há tanto tempo. E esperamos uma resposta mágica, esperamos um acontecimento sobrenatural por algo que Deus já fez. E nos sobrecarregamos a cada dia, nos enchendo de coisas e de atividades, para tentar mostrar o que somos ou o que podemos fazer. Quando Jesus entra na casa de Marta, que fala com ela, o que foi que Jesus identificou em Marta? Qual o diagnóstico de Jesus para Marta naquele momento? Foi o quê? Foi o quê? Ele percebeu a ansiedade de Marta e disse: Marta, stop. Keep calm e não se aperreie, como diz lá no Nordeste. Keep calm e não se aperreie. Eu quero trazer um paralelo entre a preocupação e as 4 operações matemáticas. Não é uma coisa que eu sou muito bom, mas pelo menos as contas mais básicas eu consigo fazer. Quando a gente se preocupa demais, a gente adiciona muito mais pressão, ou pressão desnecessária, àquilo que já está cheio. Preocupamos-nos quando adicionamos uma pressão desnecessária àquilo que já está cheio. É como um copo que já está cheio d'água e você está querendo encher mais de quê? Você já tem N atividades no seu dia a dia, mas mesmo assim, por não saber dizer não, ou pensar com o que a pessoa vai dizer, eu vou pedir as coisas a fulano, ele nunca aceita, ele nunca diz sim, e você preocupado em dar resposta para alguém, começa a dizer, eu aceito, vai se sobrecarregando, enche-se de ativismo, e ativismo não vem de Deus. Não é pelo muito fazer, foi isso que Jesus disse para Marta. Não precisa tanta coisa, só uma única coisa. E ela escolheu a melhor parte. Quando queremos ser mais parecidos com os outros, quando queremos tentar satisfazer os outros por aquilo que nós fazemos, isso é adicionar pressão a algo que já está cheio. Não adianta você querer impressionar se você está totalmente assoberbado e não consegue ir adiante com o que você tem. Quanto mais se você acrescentar coisas, não tem jeito. Ficamos muito mais preocupados quando nós subtraímos a presença de Deus do meio das nossas crises. Queremos resolver problemas com soluções rápidas. Já sei, é isso que eu vou fazer. Já sei, é isso que eu vou fazer. Aí não dá certo, aí já tem outra ideia. No final do dia ele teve 1000 ideias e nenhuma resolveu, porque ele está tentando resolver com seus métodos. E esquece de seguir o caminho que é Deus, a palavra de Deus. Subtraímos Deus do meio das nossas crises. E quando a gente subtrai o poder infinito de Deus das nossas ineficazes soluções, a gente se perde completamente. A preocupação aumenta e a ansiedade aumenta. A gente se preocupa muito mais quando multiplicamos o nosso problema. Fazemos os obstáculos maiores do que eles já são. O novo sempre nos causa ansiedade, porque é novo. Mas tem gente que não consegue simplesmente sair de casa porque choveu, porque a essência dele é de açúcar e pode derreter. Se chegar na igreja só vai chegar aos pés, porque enquanto ele está vindo, vai derretendo até, só chega o sapato na igreja, né? Que ele é de açúcar, do glacê. Eu sou pasta americana que não derrete, que é mais chique. E finalizando, amados,
a gente nos sobrecarregamos com preocupações e ansiedade quando dividimos a nossa vida com o que é secular e com o que é sagrado. Quando a gente isola partes de nossa vida e entrega somente partes da nossa vida a Deus, nós estamos dividindo. Deus não quer alguns compartimentos da tua vida. Deus quer a tua vida por completo. Não, essa parte aqui eu cuido. Essa outra parte Deus cuida. Como se você soubesse cuidar da outra parte. Quando você divide a sua vida em duas partes, uma em secular e outra em sagrado, não adianta, porque Deus não aceita um lugar que é de outro. Deus só aceita se Ele for o primeiro na sua vida. E se Ele não for esse primeiro na sua vida, Ele não vai ser absolutamente nada no seu coração. Porque Ele não aceita dividir espaço. Quando dividimos espaços, nós esquecemos muitas coisas, principalmente o ensinamento de Deus. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Deus não limitou. Ele não limitou as palavras. Ele disse por coisa alguma, por nada. Nada. É fácil cantar, te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas será que nós temos vivido isso que a música tem cantado, que a música fala? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Será que é mais fácil você ligar o motor na sua vida e vir para a igreja mecanicamente, porque é um caminho que você já conhece? Cantar os hinos porque são músicas que você já conhece, você toca de olho fechado, ou você canta de olho fechado? É mais fácil deixar no controle automático do que seguir mecanicamente, do que seguir de forma analógica, crescendo no Senhor, através das experiências divinas que está contida na sua palavra. Deus não aceita a nossa vida em compartimento. Não adicione coisas na sua vida para que você esteja sobrecarregado. Não multiplique os seus problemas. Não subtraia a presença de Deus no meio das suas crises. E fazendo assim, a sua vida estará cheia da graça e da misericórdia de Deus. Eu quero finalizar com um texto que está lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 26, 25, até o 34, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, que eles não trabalham nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o mal trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Quando no episódio que Paulo estava ali no meio do mar, e o barco ia naufragar, mas a palavra de Paulo era para o povo dizendo assim: olha, não se preocupe que nenhum de vocês vão morrer.
A onda pode se levantar, o mar pode estar revolto, o navio pode naufragar, mas Deus está no controle, Ele não deixará que você morra. E nós sabemos que sempre depois da tempestade vem a bonança. Está aflito? Está amargurado? Está ansioso por qualquer um motivo? Sabe qual é a palavra de Deus para a tua vida nessa manhã? Sossegai. Sossegai. Não adianta ficar ansioso, como o texto falou em Mateus. Não adianta. Quem ansioso conseguiu acrescentar um côvado à sua altura? Quem na sua maior ansiedade conseguiu resolver problemas? Ninguém. Mas o nosso Deus, que é fiel e soberano, Ele é o dono da vida, o autor da salvação. Ele nos traz à memória que Ele, com uma simples palavra, pode fazer com que o mar acalme, se aquete. E Ele diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Vamos ficar de pé nesse instante. Estaremos cantando a última estrofe do hino 154, porque é a resposta de Deus para o teu coração. Chegou a bonança. Esse é o momento que você acha que vai sucumbir, é o momento que você acha que vai desfalecer, mas o Espírito Santo de Deus te fala nessa manhã que a bonança chegou. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, o Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Mais uma vez, as ondas atendem ao meu. Escute a voz de Deus nessa manhã. Ele está mandando o mar se acalmar. Seja o encapelado mal, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que levam os todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Senhor Deus, nós te louvamos infinitamente pela tua graça, pela tua grandeza, pelo teu poder em mandar com que o mar se acalme e ele se acalma. Deus, nós sabemos que o nosso dia a dia, às vezes as lutas, as situações que passamos, que enfrentamos, nos sufoca, assim como aquela semente foi sufocada por espinhos. A ansiedade tem sido espinhos na vida de muitos de nós, que às vezes nos estrangula e nos afastam da tua perspectiva, Deus. Nós damos muito mais valor ao nosso ponto de vista do que ao teu ponto de vista. Nós damos mais valor ao ponto de vista humano, Deus, do que a tua percepção de Deus soberano que criou os céus e a terra. Mas nessa manhã nós te pedimos no nome de Jesus, Pai amado, que os nossos corações sejam invadidos, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder. Que a ansiedade seja derimida no nome de Jesus, Pai. Que possamos reconhecer as nossas aflições mediante oração e súplica, assim como a tua palavra nos ensinou nessa manhã.
que no lugar de estarmos preocupados com pequenos detalhes, que possamos estar aos teus pés, assim como Maria escolheu a melhor parte de estar diante de ti. Assim como tu bem falaste, Pai amado, para olhar as aves do céu, os lírios dos campos, Pai amado, que se vestem tão bem que nem Salomão, com toda a sua beleza e formosura, conseguiu se vestir daquela forma. Oh, louvado como está escrito em Abacuque, Senhor, ainda que os campos não produzam mantimento na malhada, a ovelha seja arrebatada, mas todavia eu me alegrarei em Ti, exultarei no Deus da minha salvação, porque Tu és fiel e nunca falha, Deus. É por isso que nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome, porque nossas vidas, os nossos corações estão cheios da Tua paz, que nos faz transbordar dia e noite, através da Tua palavra. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. O amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito da promessa seja com o teu povo, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu abraço uma pessoa do seu lado. Deus abençoe você, que você tenha um domingo abençoadíssimo em Cristo Jesus.